Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos colocar a doutrina calvinista à prova. Eu sei que eu tenho feito vários vídeos falando do calvinismo e usando Romanos, só que agora eu quero usar outras estratégias que se encontram ainda em Romanos. Eu queria que esse vídeo fosse mais assistido por calvinistas do que por não calvinistas, embora eu quero que as pessoas que não sejam calvinistas também assistam para poder ter esses argumentos em mãos, essas ferramentas, que são ferramentas muito úteis. Eu não estou preocupado com doutrina alguma, irmãos. Eu não sigo doutrina nenhuma, a não ser a doutrina que está na Escritura, assim como o calvinista pode dizer a mesma coisa. Eu não sigo doutrina nenhuma, a não ser a doutrina que está na Escritura, mas segue um nome de denominação e lê livros que têm doutrinas calvinistas. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com as pessoas, eu estou preocupado com a formação da mente das pessoas. Como elas vão enxergar Deus? Como elas vão falar sobre Deus? Será que o amor que Deus tem pelo homem é o amor que é pregado pela doutrina calvinista? Será que esse amor pode realmente mudar a vida de uma pessoa? Como a gente vê em alguns canais do YouTube. Tem um canal no YouTube chamado 2 Dedos de Teologia. Para mim é 2 dedos de porcaria. Olha, se afasta da teologia, mas não coloque nenhum dedo nela. É só merda, do início, do meio ao fim. Eu não sei como é que tem gente ainda que posta vídeo dessas pessoas nos seus canais. Eu não sei como, porque de uma fonte não sai água doce, de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amargosa. A não ser que você não reconheça o calvinismo como água amargosa. Aí tudo bem, mas se você reconhece o calvinismo como água amargosa, dessa mesma fonte não sai água doce. Por mais que eles estejam falando do Espírito Santo, do amor de Deus e de blá blá blá, a mensagem espiritual do amor de não sei quem, não adianta. O amor de Deus é aquele amor seletivo, onde faz acepção de pessoas, onde é hipocrisia e onde eles negam tudo isso. Então, além disso, apresentam um Deus que sofre distúrbios mentais, e por isso essas pessoas apresentam distúrbios mentais e são incapazes de amar. É claro que eu queria falar o porquê que essas pessoas são incapazes de amar, com todos os detalhes, mas não vai dar, né? Como uma pessoa vai ser capaz de amar o seu próximo, se nem Deus amou a todos? O próprio Deus não amou a todos, ele não amou o mundo de tal maneira, e esse mundo não se refere a todos. Porque se amasse a todos, ele salvaria todos. E se ele quisesse salvar todos e não pudesse salvar, ele perderia a soberania. Então ele não amou a todos, ele amou os eleitos, mas manda a gente amar os nossos próximos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar a todos se nem o próprio Deus amou? Então isso, a partir daí, você já vê hipocrisia. Agora, amar o próximo como a si mesmo é desejar tudo que é justo, tudo que eu considero justo, que eu vejo na palavra que é justo, considerar para o meu próximo. Desejar para o meu próximo. Tudo que é justo eu desejo para o meu próximo. Tudo que não é justo eu não desejo. Eu não quero que seja feito comigo aquilo que eu não quero que seja feito com o meu próximo, aquilo que eu não gostaria que seja feito, que fosse feito comigo. Agora, como pode um Deus podendo salvar dentro de uma casa, por exemplo? Imagina essa casa como um lodo, uma piscina de lama. Dentro de uma casa, todas as pessoas estavam na mesma situação. Aí vem a mão de Deus e arrebata essa pessoa de dentro dessa casa, uma pessoa ou duas, porque ele não vai salvar a família inteira. Nem todos dentro de uma família são salvos. Não existe isso. Aliás, dentro de uma família há divisões por causa do nome de Jesus. Mas todos estão na mesma situação. Então Deus vem, tira uma pessoa da lama, salva essa pessoa, mas podendo salvar outra, ele não quis. Porque ele não amou. Mas ele manda você amar, mas ele não amou. Então ele podendo salvar outra, não salva, salva você. Aquela pessoa que ele poderia ter sido salva e se operasse nela com seu chamado efetivo, com, sabe, essas expressões inventadas por homens desviados da verdade,
com seu chamado interno, não o chamado externo. O chamado externo Deus chama a todos, o chamado interno é onde Ele quer operar. Então se Ele operasse naquela pessoa, ela seria salva. Se Ele tivesse amado ela, essa pessoa amaria a Deus. Mas como Ele antes odiou, essa pessoa acaba odiando a Ele. Como antes Ele rejeitou, essa pessoa acaba rejeitando a Ele. Então essa pessoa é abandonada nos seus próprios pecados, nasceu para receber a primeira morte, e isso não para por aí, porque essa pessoa vai ressuscitar depois para receber a condenação da segunda morte, da morte eterna, e vai ser julgada por coisas que ela era incapaz de realizar. Se Deus não opera nela, ela é incapaz de fazer qualquer coisa. Assim pregam eles. Mas ela vai ser julgada por coisa que ela era incapaz de fazer. Deus não fez nada, mas deixou a pessoa rolar nos seus próprios pecados, tendo todas as ferramentas possíveis para salvar a pessoa. Se isso é justo, porque as pessoas vão dizer, isso é justo, é Deus, então Deus diz que é justo, Ele poderia mandar todo mundo para o inferno. Sabe? Olha só a fala. Vê se não é a pessoa que está com início de distúrbio mental, que sofre de alguma doença. Ó, Ele podia jogar todo mundo no inferno, mas Ele não jogou todo mundo no inferno, Ele quis salvar alguns. E essa pessoa é ela, né? A doutrina calvinista é para o homem não se gloriar, mas quem é que se gloria o tempo todo por ser eleito? Agora, se esse julgamento é justo, você desejaria isso para você? Deus podendo te salvar, Ele não quis, você recebe a primeira morte. Tudo bem, a primeira morte muitos vão passar, mas ainda ressuscita para receber a segunda morte, a condenação da segunda morte. E ainda, quem vai julgar o mundo é a igreja. Jesus vai julgar o mundo, sim, mas pela igreja. Você vai ser julgado por uma pessoa que estava na mesma situação que você, mas que Deus quis, simplesmente quis, amou, voluntariamente, incondicionalmente, amou essa pessoa e voluntariamente, incondicionalmente odiou a outra. Essa outra pessoa você jamais iria desejar que fosse você. No entanto, a pregação é justa, mas você não desejaria isso para você. Então só aí você vê que a pessoa é incapaz de amar. Ainda que ela fala, quem disse eu amo? Com essa mensagem, um islâmico tem mais amor que você. Ele tem mais consciência que você. Com essa mensagem, Allah se torna mais justo. E Muhammad mais justo que o próprio Jesus. Com esse tipo de mensagem, onde faz acepção de pessoas, onde mostra um Deus que sofre de distúrbio mental. Porque uma pessoa que chora em Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhinhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quiseste. Mas antes disso, Ele já tinha rejeitado essas pessoas. Então, ele sofre de distúrbio mental. Mas, reverendos com cabelo cinza e barba meio cinza, meio branca, recebedores de dízimo, tem explicação para isso. E a explicação é, de fazer cair o queixo. É uma explicação idiota que só otário acredita. Você tem que saber o significado da palavra idiota e otário. Tá? É pessoas que não têm conhecimento nenhum. É uma explicação completamente contraditória e herética. Dessa fonte não sai água boa. Não adianta você compartilhar mensagem de homens assim. Mas nessa mensagem ele não está falando do calvinismo. Mas é estratégia para levar as pessoas para o calvinismo. Não caiu a ficha? Está dormindo tanto assim? Como que eu vou compartilhar textos e mensagens de uma fonte dessa? Se gloria o tempo todo por ter sido eleito. No entanto, considere isso justo, mas jamais iria querer essa justiça de Deus que vai condenar os não eleitos sobre si mesmo. Então por aí você vê que essas pessoas são incapazes de amar, desviadas da verdade, longe dos profetas. Mas estão aí. Então, através desse vídeo, vamos pôr a doutrina calvinista à prova. Romanos capítulo 9. Vamos ler Romanos capítulo 9? Eu não vou ler tudo, você já deve estar careca de saber
tudo que está escrito aqui, como eles usam esse capítulo. E eles fazem uma coisa interessante. Eles fazem a repartição da carta de Romanos de maneira correta. Romanos ali é uma carta que é melhor visualizada em 3 blocos. Você pode considerar os capítulos, mas você tem que pôr os capítulos sobre os blocos, porque Paulo não tinha 16 teses em Romanos. Não é 16 assuntos. Isso é só a divisão da carta. Mas ele construiu essa carta em 3 blocos, que a gente pode ver como 3 blocos facilmente, e os calvinistas interpretam assim, do capítulo 1 ao capítulo 8 é um bloco. Dos capítulos 9, 10 e 11, você vê algo que é mais profético, que ele está tratando do passado, do presente e do futuro de Israel. Romanos 9, você vê ali mais o passado. Romanos 10, mais o presente. Romanos 11, mais o futuro. Não quer dizer que em Romanos 11 ele não fale do passado, em Romanos 9 ele não fale do futuro ou do presente, mas é mais focado nisso. Romanos 9, passado, Romanos 10, presente, Romanos 11, futuro. É mais focado assim. E você vê esses 3 capítulos como um bloco, e depois os capítulos 12, 13, 14, 15, 16, você vê como um bloco à parte, onde ele começa a dar instruções para a igreja, coisas mais atuais da época, e assim se visualiza Romanos de maneira mais fácil, e eles enxergam assim. Só que na hora que eles vão para Romanos 9, eles criam a desconexão das coisas. De propósito, porque é impossível não enxergar tais coisas. Eu já tenho vídeos falando sobre Romanos 9, você já deve ter visto. Se você não viu, eu vou deixar os links nas descrições. Eu vou deixar os links na descrição e você acompanha. Aqui eu quero destacar outros pontos. Você vê que aqui em Romanos 9, os calvinistas constroem um pensamento dessa maneira. Paulo escreveu Romanos do 1 ao 8, já explicou que os gentios são salvos, não pelas obras da lei, sim pela graça, mostrou a justificação, se bem que eles pulam vários textos da justificação e escolhem só um texto para falar da vida eterna, outros eles pulam de propósito, só um bobão para não enxergar isso. Eu já tenho mostrado isso nos vídeos. E aí Paulo finalizou o assunto em Romanos 8, né? Meio que finalizou. E começou a pensar, agora eu vou explicar o porquê que Deus salva uns e não salva outros. Eu vou falar sobre a predestinação. Eu vou falar sobre o chamado efetivo de Deus. Eu vou falar sobre o chamado interno e o chamado externo. E não tem nada disso escrito. São só expressões inventadas. E aí Paulo diz consigo, agora eu vou falar sobre Israel. Eu vou usar Israel para falar da eleição, da predestinação de Deus, e que é justo em tudo o que ele faz, e que pode fazer o que quer, quando quiser, na hora que quiser. O homem é um barro, Deus é o oleiro, e o barro não pode questionar o oleiro. Esse é o ensino deles. Então eles criam a desconexão, ou seja, Paulo acabou o assunto ali em Romanos 8 e vai começar uma nova ideia em Romanos 9, porque eles não fazem a conexão de Romanos 9 com os capítulos anteriores. Eles fazem a conexão de Romanos 9 com alguns versos de Romanos 10 e Romanos 11. E aí pula para outros textos. Essa é a pregação que você pode ver claramente em Hernandes Dias Lopes, em Augusto Nicodemos, José Mabessa, em outros americanos. É tudo uma coisa só, sabe? Um falando a mesma coisa que o outro. E aí tem as réplicas do mal, porque essa mensagem é do mal. Nunca vem de Deus, mas nem uma vírgula do Espírito Santo. É a mensagem diretamente do inferno. O calvinismo é do inferno. A pessoa está sendo usada pelo mal para pregar uma coisa dessa, uma imundícia dessa. E aí tem as réplicas do mal. A pessoa vai, escuta a mensagem, abre um canal e começa a replicar isso. E coloca o nome no canal e fala que a mensagem calvinista mudou a vida. E aí começa a propagar água amargosa. Porque isso é água amarga. E água amarga é dado só para falso profeta, segundo a Bíblia. Então, irmãos, primeiro vídeo, como sempre, para introdução, né, para dar um sentido para as coisas. Agora, no segundo vídeo, nós vamos ler Romanos 9 e eu vou explicar para vocês algumas coisinhas.